Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira aí. Será que o Fabinho Soldado pode sair do Timão e ir pro Santos? O Corinthians tem que enfrenta o Vitória domingo em casa às 6h30. Se o Corinthians perder pro Vitória ou empatar, pelo amor de Deus, hein? O Vitória conseguiu perder pro Santos em casa. Então, vamos ver o time e a provável escalação do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, numa informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fessa, aí o Corinthians pega o Vitória, que tá com o pneu arriado aí depois do que aconteceu, né? No meio da semana lá, Sul-Americana, lutando para não cair. Pelo menos isso, é um jogo acessível, vai. Sim, é acessível, claro. Teve o seu quinto jogador convocado agora para a data FIFA, com o Romero, ainda falta o Romero, então devem 6 para a data FIFA. E a ver, todo mundo vai estar à disposição, tirando, claro, o Gustavo Henrique, que já estava fora, e o Yuri Alberto. E aí eu estou bem curioso para saber quem que ele vai fixar ali como substituto. Tem a possibilidade do Garro também ser titular pela primeira vez. E todos os ingressos, de novo, apesar do baque aí da Sul-Americana, todos, pelo menos o sistema do fiel torcedor já não tinha mais ingressos, a não ser que tenha camarote, alguma coisa assim. E a chance desses jogadores minimamente, né, darem uma resposta para o torcedor. O problema todo é todo fora de campo, a diretoria construindo suas diretorias, seus departamentos ainda, suas diretorias todas, tendo que reconstruir tudo, com uma pressa para arrumar dinheiro, porque tem parcela atrasada do Profut para pagar. Então, as confusões do Corinthians seguem fora, e a ver como o campo vai reagir, e sobretudo a janela, porque realmente é um Corinthians precisando vender jogador, não tentar não perder quase ninguém, mas vai ficar nesses dois mundos aí, com muita coisa para se organizar nesse meio tempo, provavelmente daqui 30 dias com uma eleição não, né, com a votação definitiva dos sócios, ou para tirar o Augusto Melo, ou para devolver ele para o cargo, e se devolve, ele pode demitir todo mundo de novo, a diretoria toda que está sendo constituída agora. É o famoso balaio de gato, o que acontece com o Corinthians fora de campo. E o torcedor espera que dentro de campo impacte o menos possível. Um elenco desequilibrado. Agora, falando se o Fabinho pode ir para o Santos ou não, tá? Se o Fabinho pode ir para o Santos ou não. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Eu vou dar a minha opinião. Opinião. Eu já ouvi muita gente sobre isso. Vou dar minha opinião. Opinião, não informação. Opinião. Eu, Samir Carvalho, não acredito na proposta do Santos para Fabinho Soldado. Não acredito. Tá? Para mim, ele continua no Corinthians. E não vai para o Santos. Ele gosta da cidade, uma vez até conversamos, ele falou sobre isso, cidade boa, né? Ele perguntou se eu morava em Santos. Cidade boa, ele gosta de Santos. Mas quem não gosta também? A cidade de Santos meu amigo, deve ser uma das melhores do mundo para se morar. Cidade de Santos. Tá? Ele gosta da cidade, ele já jogou no Santos, foi campeão brasileiro como titular do Santos, conhece o Marcelo Teixeira, que já era o presidente na época. Fez uma boa janela no passado, né? O Santos pode estar olhando isso, mas eu não acredito que teve essa proposta, tá? Para mim ele fica, né, no Corinthians, entendeu? Para mim ele fica. E o Santos também tá quebrado, né? Tem essa também. Fabinho pode ir, não muda nada. A opinião do Samir vem com um pouco de informação. Eu também acho que ele não sai. O Paulo Ribeiro, né? O que vocês acham? Acho que ele sai? Boa tarde, o PC Salomé. Ele só sairia do Santos, ele só sairia do Corinthians para o Santos se ele fosse demitido, tá? Hein? Se ele fosse demitido, eu acho que ele sairia do Corinthians só se ele fosse demitido, tá? Mas como ele não foi demitido e nem vai ser demitido, e nem merece ser demitido, tá? Né? Diferente a gente falar que ele montou um elenco desequilibrado, do que dizer que ele não merece ficar no Corinthians. Porque, olha só, que é difícil, né? A gente vive futebol e as pessoas às vezes não entendem muito de bola. Por quê? O Fabinho Soldado, a gente não tem que avaliar o Fabinho Soldado só por contratações.
Fabinho Soldado foi um cara que organizou o CT Joaquim Grava. Tava uma bagunça lá. Ele mudou salas de lugar, inclusive. Ele fez uma sala lá que a cúpula, né, consegue assistir o treino, né, uma sala de vidro lá, né, com toda envidraçada, né, e ele conseguiu que o staff dele ali, né, o pessoal que trabalha com os números, consiga ver o treino de dentro da sala. Tava uma bagunça. No início do mandato do Augusto Melo, era a farra do boi louco, porque o Augusto Melo é um amador, então começou a levar todo mundo para lá. Tinha jogador que tava assustado, sério. Isso aí todo mundo que cobre o Corinthians sabe. Todo mundo, isso não é exclusivo meu, não. Tinha jogador no início do mandato do Augusto Melo que estava assustado com tanta gente que eles consideravam estranhas dentro do CT Joaquim Grava. Aí o Fabinho Soldado foi lá, arrumou a casa, entendeu? Então, assim, de estrutura, de organização, ele fez muita coisa lá. Boa. Não é só, a gente não tem que avaliar o trabalho do Fabinho só por contratações, né? Só por contratações. E em relação a contratações, a minha nota é 6,5. Porque ele não foi tão ruim, não foi tão bom. Não foi maravilhoso, mas não foi ruim. Pô, tudo bem que o Emiliano ajudou muito para isso, mas ele trouxe o Carrídio, foi indicação do Emiliano. O Anchileri, que agora a gente já não gosta mais. Eu ainda tenho um pouquinho de esperança com o Anchileri, vamos ver, né? Vamos ver, porque ele começou bem pra caramba, agora tá mal. O Memphis foi mais uma coisa de mercado, não teve muito a ver com ele, mas ele foi bem nas negociações, né, junto com o Pedro Silveira, enfim. O Memphis é um caso à parte, porque é uma negociação muito cara. Aí você pode falar assim, mas ele acertou muito no Hugo Souza. O problema é que antes assim, Deus ajuda, né? O problema é que antes do Hugo Souza, ele tentou o Santos e não conseguiu, tentou o Walter e não conseguiu, e tentou o Tadeu e não conseguiu. Desses três aí eu só gosto do Walter. O Hugo foi a quarta opção do Fabinho Soldado. Então a gente tem que falar também que Deus ajuda, né, velho? Vamos falar do Corinthians e Vitória. O Corinthians vem depois de uma eliminação um tanto humilhante ali na Copa Sul-Americana, Quesada. Qual que é a expectativa pro jogo contra o Vitória? É jogo humilhante que você tá sendo camarada com o Corinthians. Foi uma vergonha, vergonhosa, coisa lamentável, um negócio, sabe? E sabe qual é o objetivo do Corinthians? Sul-Americana outra vez. Você acha? Briga pra não cair, não, é exagero. Você entendeu a ironia? Pra tomar pau ano que vem outra vez, entendeu? Entendi. A torcida vai ao final do campeonato em dezembro, Bop. Vai lotar a Avenida Paulista. 3 milhões de pessoas ali. Sul-Americana! Sul-Americana! Aí vai cair na Sul-Americana no grupo do Bulu Bulu, do Muxic Runa, do nosso Deportivo Pulga, e aí vai tomar um pau outra vez. Entendeu? E aí será motivo de chacota, como tem sido na nossa casa sul-americana. Esse ano passado o Corinthians foi até a semifinal da Sul-Americana, Não né? queria. Mas foi. Não queria, mas foi. Porque aconteceu. Agora, esse ano foi realmente uma loucura, e quase né? aconteceu. Cair nas fases preliminares da Libertadores e tomando um sufoco do time da Venezuela. Aqui, ó, pra você. Graças. Presente, pra você pilotar aí a máquina. E caindo pra e tomou sufoco de um time da Venezuela, enfim, quase amador. Depois cai pro Barcelona de Guayaquil, que ficou em 4º lugar no grupo dele, que era o grupo do River Plate, né? E não se classifica para a próxima, nem para o playoff da Sul-Americana conseguiu se classificar. E foi com requintes de crueldade, né? Gol no último minuto do adversário. Do América de Cali no fim. Então, onde a gente, em passant, falou sobre essa coisa de atraso de premiação, né? Eu acho que isso não explica a queda do Corinthians, porque daqui a pouco a premiação é paga e tudo bem. Tudo bem, se você falasse, mas pô, tá 5, 6 meses de salários atrasados, aí você poderia até usar esse artifício para você explicar uma situação ruim de um time numa competição. Mas acho que não foi isso, não. Eu acho que é preguiça mesmo, é falta de sintonia dos jogadores com o projeto, né? E eu estava refletindo hoje, vindo aqui para Placar. A gente fala muito do Corinthians não se valorizar na América do Sul, né? Porque a trajetória do Corinthians em 2012, campeão, uma belíssima campanha. Em 2013 aconteceu aquele fato lamentável com um garoto que morreu lá em San José, lá na Bolívia, um negócio que até hoje aí operaram o Corinthians com a Marília. O Corinthians foi operado e depois disso o Corinthians só vem fracassando. É fracasso em cima de fracasso em Libertadores, Bop, em Sul-Americana, em tudo, né? Tudo que foge do município
do município do estado de São Paulo, o Corinthians está fazendo feio, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians também está fazendo feio. O Corinthians foi campeão em 15 e 17, é verdade. Mas depois disso, não ganhou mais nada. Foi ganhar agora o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Corinthians quase bateu 6 anos sem ganhar nenhum título, né? Que é um dos maiores jejuns, tá certo, né? Da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, a gente tá falando de Sul-Americana e Libertadores, só que a gente não tá sacando uma outra coisa. Ele não tem ganho nada no território dele. O Corinthians não tá ganhando nada. Os últimos anos do Campeonato Brasileiro, qual foi a grande campanha do Corinthians? Teve um ano que terminou do Vitor Pereira, só. né? Do Vitor Pereira. Pô, com todo respeito, o quarto e nada, a mesma coisa. Aí a Copa do Brasil vai pra onde? Vai pra onde? Não. Libertadores. Aí faz o que na Libertadores? Perde. Eliminado. Isso, são os projetos que ninguém consegue entender, cara, entendeu? Quer dizer, a gente tira sarro, porque tem que tirar sarro mesmo, faz parte da acesso negado e não sei o que, tal. Mas aqui no Brasil, o que o Corinthians tem feito aqui no Brasil? Ganhou o Campeonato Paulista, só. E não é pouco, é o Campeonato Paulista contra um grande rival, ok, mas só. Tem passado vergonha atrás de vergonha. No passado o Corinthians quase foi rebaixado. Mas se não desse um santo lá no Yuri, pra fazer aquela porrada de gol... Agora o Yuri vai ficar 2 meses fora, hein? Ixi, pelo amor de Deus, vou até fazer um sinal aqui, porque... Mas o Corinthians ainda dentro no cenário brasileiro, ele ainda, pra mim, é um dos maiores, é um dos pesos pesados, assim. São Paulo vai enfrentar o Corinthians, é sempre jogo duro. O Corinthians é jogo duro pra todo mundo, onde quer que você enfrente o Corinthians. Embora esteja mal nos últimos anos, eu não consigo colocar o Corinthians como carta fora do baralho de nada. Se o Corinthians tá jogando, eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar. Você acredita no brasileiro? Eu não acredito. No brasileiro não, porque é tiro longo, mas na Copa do Brasil eu acredito. Tudo bem. Acredito tranquilamente. Na Copa do Brasil, a Copa do Brasil, ela tem, assim como o Libertadores, Sul-Americana, os campeonatos de mata-mata, eles têm uma funcionalidade diferente do Campeonato Brasileiro, então você não precisa ser regular, né? O brasileiro, ele castiga mais os times que talvez não tenham elenco, que não tem essa regularidade, porque você precisa se manter. As Copas, ano passado a gente viu o Atlético Mineiro chegar numa final de Libertadores brigando contra o rebaixamento. Sim. No Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganha uma Copa do Brasil... E é rebaixado, no mesmo ano. 2012. Verdade. Então, é isso, assim. Você pode até ganhar uma Copa. Isso não significa que você vai fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro exige uma regularidade, exige uma consistência, que o Corinthians hoje não tem. Não tem perto de ter, mas agora nessa rodada tem um jogo, pra mim, sob medida pra espantar uma eventual crise, que é o Vitória dentro de casa, em Itaquera. O Vitória que vem de uma paulada, perdeu do Santos no Barradão, né? Enfim, adversário direto do Santos e... Mas não fala assim do Santos também, pô. O Santos tá mal pra perder do Santos. Não, em casa. Não. O que eu tô falando que é rival direto. Não, hoje é rival direto. Deu a impressão. Eu tive essa Não foi, jamais, cara. Jamais. Pô, perdeu pro Deportivo Pula. Não, perdeu em casa. Não foi, não. Garanto que não foi. E agora o Corinthians enfrenta o Vitória nos seus domínios. E o Vitória que vem de uma derrota na Sul-Americana muito dolorida do jeito que foi, né? Porque com o empate estava se garantindo nos playoffs. E aí o goleiro do Vitória foi muito infeliz. Sim. Acabou tomando um frangaço. E o Carpini tá balançando no Vitória. Tá balançando. Já tem o campinho do Corinthians, esqueçada pra você dar os seus pitacos com a provável escalação do Timão pro jogo contra o Vitória esse final de semana. Bom, sem o Yuri, né, Bop? A gente tá vendo aí a tendência é a repetição desse time aí, com o Félix Torres ainda sendo mantido na lateral direita. E aí vamos entender, não é? Apenas para ser um marcador, porque ele não consegue ir pro ataque, né? Não consegue. Não é a dele. Na realidade, ele não consegue fazer nem bem a função. Pode ir. Ele não consegue nem fazer bem a função dele de zagueiro. Mas tudo bem. Se ele não fizer muita lambança aqui, né, pelo menos quem for cair nesse setor aqui não se cria tanto. Aí Ramalho e Kaká é o que tem hoje para escalar, que o Gustavo Henrique não pode jogar. E o Angileri, que desde a contusão não conseguiu repetir boas atuações e foi contaminado por esses caras aqui, que não estão numa boa fase. Se é que estiveram, né? O Ramalho teve, né? Na fase final lá do ano passado. E aí, 3 caras no meio campo. Eu gostaria muito de ver o Carlídio aqui centralizado aqui, ó. Tá vendo? Sim. Eu faria isso. Com o Ranieri de primeiro volante, o Martínez na direita, Bidon na esquerda e o Carlídio centralizado sem ter a obrigação de fazer essa função. Porque o Martínez tem muito mais fôlego que o Carrídio e é muito mais marcador que o Carrídio para ajudar o Félix Torres aqui. E o Carrídio ficaria atrás de Memphis e de Romero
para ajudá-los nessa organização, fazendo mais ou menos um papel como aquele que o Garro estava acostumado a fazer, quando estava o Garro aqui, com o Memphis e Yuri aqui, entendeu? Então, eu só estou dando uma olhada aqui também. Diga. Eu gosto do Carrijo pela direita. Eu gosto do Carrijo em qualquer lugar. Eu tô falando na hora sem a bola. Sem a bola ele não acompanha. Esse é o problema, ô Sormani, entendeu? Mas aí você puxa o Martínez, entendeu? Então, mas aí você obriga o cara, que é o cara mais velho do elenco, a ficar a maior parte do tempo ajudando na marcação. Mas aí vale a pena, porque o Carrijo é o cara que acho que merece... Mas deixa o Martínez fazer isso. O Martínez tem caído pra direita, você tem razão. Inclusive tem uns 2-3 gols. O Martínez, foi o que eu falei. O Martínez fez a jogada pela Mas esse lado direito fica muito fraco daí, né? Félix Torres, Martínez e Romero ficam um lado direito fraquíssimo, né, cara? Duríssimo. Sem nenhuma criatividade, né? Só transpiração, nenhuma inspiração. O Carrijo ali dá uma quebrada nisso. Eu tô com o Sormani. Eu acho que ele funciona por ali. Não, tudo bem, mas vocês estão falando com a bola. Com a bola, mas estão falando sem a bola. Não, mas sem a bola, é aquela história. Você não vai falar que sem a bola eu também jogo. Porque eu também jogo. Eu tô falando porque sofre, cara. E o Carrijo corre pra o jogador que nem o Carrijo, você não precisa exigir dele marcação. Concordo. Concorda? Esses caras não precisam. O que você vai? Ó, Ranieri, você não joga nada, então você vai ter que correr pelo Carrilho. Ô, Bidon, você é fraco ainda. Mas então você vai ter que correr por ele. Martínez, mesma coisa. O Carrilho é um cara que não pode correr, cara. Não pode ficar atrás de lateral. Não, ele tem que ter liberdade, porque quando a bola chega no pé dele, ele tem que ter pulmão, fôlego, pra chegar e fazer o que tem que fazer. Eu não mexeria nisso daí. É um dos melhores jogadores do Brasil, pra mim. Claro, sem dúvida. Ele já tem 30 e quanto? 33, é o cara mais velho do elenco. É o cara mais velho. Esse cara tem que ter sossego. Olha, amigos, eu concordo com tudo. A gente tá falando a mesma coisa. O que eu tô dizendo é que não adianta a gente falar isso daí, na hora do jogo ele tem que ficar acompanhando ali a ala indo pra cima. Aí não dá, o cara não vai aguentar. Então, o que eu tô sugerindo é que ele fique aqui, ó. Entendeu? Isso não quer dizer que ele não possa cair pra cá, e nem que ele não possa fazer isso. O que eu não acho legal é isso aqui, ó. Ele fazer isso aqui, ó. Ah, sim. Aí concordamos. Não dá, entendeu? Liberdade de jogador tem que ter pra fazer o que quiser, entendeu? E tem um detalhe. E ali centralizado, como você sugere, eles fariam a marcação no volante adversário. Porque o Memphis e o Romero vão mais ameno. E ele também pressiona a saída de bola, né? Porque você pode fazer o tripé. Bidon, onde tá mesmo? O Ranieri aqui e o Martínez fazendo essa função aqui, ó. Tá ótimo. Escuta, eu gostei dessa mexida que o Dorival deu no Bidon, que o Bidon não tem corpo pra ser volante, gente. Pô, ele é mais fino que esse meu dedo aqui. Mas ele não é meia também, né? Ele é um terceiro homem então ali, ou ele se adapta pra jogar de meia, ou ele ganha corpo. Porque do jeito que tá... Ou desiste da profissão, né? Exatamente. O Bidon tem que jogar perto do Carrilho, cara. Os dois tem que jogar perto. Um é canhoto, outro é destro. Os dois são técnicos. O Bidon é muito bom jogador e o Carrilho também. Ele por isso que eu acho que ele tem que jogar ali onde ele tá. Você deixa o Ranieri e o Martínez de volante. O Bidon me lembra o Nestor um pouco. Ele é melhor do que o Nestor, mas ele me lembra. É um jogador ainda sem posição definida e frágil fisicamente. Exatamente. Agora vamos lá. Nós estamos escalando o que o Corinthians tem, né? Por exemplo, na minha visão, tá? Na minha humilde visão, enfim, minha opinião sempre é humilde. Não, a sua opinião é sempre estratégica. Cacilda, viu? Tanta cor aqui que eu fico louco. Félix Torres. Félix Torres. Não poderia nem passar em frente ao Parque São Jorge. Não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. Ramalho, eu vou dar uma chance pro Ramalho, tá? Eu preciso ter uma conversa com ele, o zagueiro Reborn, né? Kaká. Kaká não tem condição nenhuma. Tá? É duríssimo. Ranieri. É inadmissível que o Corinthians, que é um clube da Zona Leste com 5 milhões de habitantes, tem mais gente morando na Zona Leste que no Uruguai, que não consiga achar um volante melhor que o Ranieri. Todo respeito a você, tá, Ranieri? Martínez também. Outra vaca braba. Bidon. Um jogador bonzinho, e se chegarem esses 15 milhões, vende na hora. O Romero não vou falar nada, porque o Romero, pelo menos, ele dá cabeçada na trave e o Corinthians precisa disso. Então, se você não forçar muito a barra aqui, ou forçar muito a barra, depende da tua bondade ou vontade, quais são os jogadores que realmente servem nesse time aqui? Fala pra mim. Fala aí, vai. Com todo amor no coração que você... eu gosto do Carrillo, eu gosto do Bidon muito, e eu gosto do Ranieri. Não acho o Ranieri... Acho o Ranieri um bom jogador para elenco. Acho que é um bom reserva, um bom volante reserva. E o Anrileri eu acho um pouco superior. Eu não acho que o Ranieri é ruim, cara. Tô dando uma olhada aqui também. Eu acho que... Sabe, quem é o grande volante de futebol brasileiro? A gente tem no Palmeiras 2 volantes ótimos, né? O Martínez e o Rios. E o Rios. Pra mim são ótimos. E tem também o outro argentino lá, como é que ele chama? Aníbal. O Aníbal Moreno. Também acho bom.
Flamengo tem grandes volantes? De La Cruz. A De La Cruz não é bem... É o Pulgar. Bulgar é bom, Gerson, às O vezes. que mais? Vamos pensar aí nos times que estão pontuando. O meio-campo do Internacional é absolutamente veterano. Veterano. Marcos Antônio do São Paulo é muito bom volante. É bom volante. Muito bom Tá volante. surpreendendo. Tá surpreendendo. Você gosta do Martínez e do Ranielli? Gosto. Leva pro seu time. Vou ligar pro Casares Pode hoje, eu, ligar. você e pro Stabile. Vamos fazer uma troca Ranielli e Marcos Antônio, topa? Nunca. Não, o Marcos Antônio é um dos melhores meio-campistas do Brasil, cara. Sou fã dele. Você é muito empolgado. Não, esse moleque joga pra cacete. Ele joga Agora- pra cacete. Quer fazer a troca? Não, Um pelo Marcos detalhe, Antônio um Tá vendo como o detalhe. Ranielli é ruim? Um volante que eu gosto também é o Lucas Romero, do Cruzeiro. Verdade. Acho bom. A gente tá citando um monte de volante gringo, né? não. É. Poucos volantes brasileiros, é verdade. Só o Marcos Antônio, dos que a gente citou, né? Só o Marcos Antônio. Amigos, a gente sempre tem uma tendência de ser um pouco mais crítico com alguns times em relação a outros, né? Por paixão, por alguma coisa do passado, né? Pode ser. Claro. Por que o Corinthians, então, não está classificado para a próxima fase da Libertadores, né? Por que o Corinthians está fazendo uma campanha que não é uma campanha maravilhosa no Brasileiro, embora esteja no início? Por que o Corinthians tomou pau na Sul-Americana? E com todo respeito à opinião de vocês, que vocês sabem que eu respeito a opinião dos outros. É porque esses caras aqui, não resolvem. Provável Corinthians, cara, na moral, se o Dorival e com esse time de novo, já vai mostrar que ele é muito burro, cara. Mas é provável dele com esse time aí e vencer o Vitória em casa, até porque o Vitória é muito fraco. E aí todo mundo vai achar, nossa, aí o Dorival acertou o time, ó. Félix Torres é o novo lateral direito, Carrilho de ponta ali, o Romero. Não, mano, esse time aí não dá, cara. Nessa formação não dá. Eu quero ver quando voltar o Garro aí pra valer mesmo, começar jogando como titular, onde que ele vai encaixar o Garro nesse time aí. Não encaixar não, qual a posição que ele vai utilizar o Garro aí. Falta o Dorival colocar o Garro na ponta esquerda lá, onde tá o Bidon ali. Mano, aí você acaba com o Garro. Ele já acabou com o Carrilho praticamente, né? Deixando o Carrilho isolado ali na ponta direita. Apesar que nos últimos jogos ele começa com o Carrilho na ponta direita, ele vê que não tá dando certo e puxa o Carrilho por meio e coloca o Martins lá na ponta direita. Então, mano, o Dorival, na nossa vez, o cara quer inventar. É impressionante. No Flamengo ele fez o feijão com arroz, conseguiu fazer lá ó, o Gabigol e o Pedro jogarem lado a lado ali como dois atacantes. No São Paulo fez o feijão com arroz lá, campeão da Copa do Brasil. Aí chega na nossa vez, o cara quer inventar tudo, cara. Ah, mas ele mudou o jogador de posição na época do São Paulo, não sei o que lá. Dane-se, cara, que é Corinthians. Se ele continuar a ficar nessa daí, ó, se depois que voltar aí, vai ter data FIFA agora, volta um joguinho, acho que dia 14 ou 15 contra o Grêmio, 13, se não me engano. Aí vai parar de vez um mês. Mano, se o Corinthians voltar jogando esse futebolzinho ridículo, ele continuar nessa formação aí, eu não dou 1 mês, 2 meses pro Dorival ser mandado embora. Na moral, não dá não, cara. O Ramon Dias conseguiu fazer o feijão com arroz no final do ano passado, né? Fazendo aquele 4-4-2 lá. Aí o próprio Ramon Dias começou a mudar também, depois da ausência do Garro aí por vários jogos. Então dá pra entender, cara. Os caras mudam que tá dando certo. Vamos ver. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, comenta seu palpite pro jogo de domingo. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.